A Fraternidade de São Pio X rejeita as canonizações solenes realizadas pelos antipapas do Vaticano II, os quais ele reconhece como legítimos. Esta posição é terrivelmente cismática, pois assevera que um verdadeiro Papa e a Igreja Católica pode ter errado oficialmente ao canonizar santos. Santo Afonso Maria de Ligório, em O Grande Meio de Salvação e Perfeição, na página 1759, diz o seguinte: supor que a Igreja pode errar ao canonizar é um pecado ou é heresia, segundo São Boaventura, São Belarmino e outros, ou é pelo menos bem perto de heresia, segundo Suarez, Azórios e Gotti, pois o soberano pontífice, segundo São Tomás, é guiado pela influência infalível do Espírito Santo, de um modo especial quando canoniza santos. O Papa Bento XIV diz o seguinte também: se alguém se atrever a asseverar que o pontífice errou nesta ou naquela canonização, diremos que é ele, se não um herege, pelo menos um causador temerário de escândalo a toda a igreja, um insultador dos santos, um favorecedor daqueles hereges que negam a autoridade da igreja de canonizar santos, propagador de heresia ao dar aos incrédulos ocasião para zombar dos fiéis, e asseverador da opinião errônea sujeito a penas muito graves. Visto que muitos têm a fraternidade em alta consideração, esses foram levados à mesma posição cismática. Todas as falsas posições a respeito dessa situação após o Vaticano II são resultado de retulância da fraternidade em enxergar a verdade de que a seita do Vaticano II é uma igreja falsificada de cima a baixo e que os antipapas, pós o Vaticano II, são na verdade antipapas inválidos. Em 6 de outubro de 2002, o antipapa João Paulo II canonizou, entre aspas, solenemente José Maria Escrivá, o fundador da Opus Dei e um promotor das heresias do Vaticano II, do falso ecumenismo, isto é, indiferentismo religioso, salvação fora da igreja, e da nova missa. Eis que o antipapa João Paulo II pronunciou durante a cerimônia solene no Vaticano. Antipapa João Paulo II ao canonizar, entre aspas, José Maria Escrivá, 6 de outubro de 2002. José Maria Escrivá de Balaguer, Sanctum Esse Genius, definimos ac Sanctorum Catálogo adscribimus statuentes eum in universa ecclesia inter sanctos quia devotatione recoli devere in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Em honra da Santíssima Trindade, para a exaltação da fé católica e o crescimento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e de nossa, após prolongada reflexão, tendo invocado assiduamente a assistência de Deus e levado em consideração a opinião de muitos dos nossos irmãos no episcopado, nós declaramos e definimos o beato José Maria Escrivá como sendo um santo, e nós escrevemos no catálogo dos santos, e nós estabelecemos que ele deve ser honrado devotamente como um santo em toda a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A linguagem do antipapa João Paulo II fala por si mesma. Esta é extraordinária, solene e definitiva. A fórmula de canonização listada acima, que foi pronunciada pelo antipapa João Paulo II ao canonizar, entre aspas, Escrivá, é a mesma fórmula de canonização utilizada antes do Vaticano II, quando pronunciada por um verdadeiro Papa, é sem dúvidas infalível. Portanto, o ponto é simples: aqueles que reconhecem João Paulo II como Papa necessitam de reconhecer José Maria Escrivá como santo, o promotor do Vaticano II, do falso ecumenismo e da nova missa, como um santo canonizado. Recusa-se a fazê-lo, caso a pessoa considere João Paulo II como sendo Papa, é ser um herege e um cismático. Esta posição da Fraternidade de São Pio X, caros inscritos, é herética e cismática, é, na verdade, uma das piores heresias da fraternidade, além do seu ensinamento de que não católico pode salvar-se. Ao rejeitar a autoridade da infalibilidade das canonizações solenes de João Paulo II, tentar que ele é o Papa, a fraternidade está a rejeitar a autoridade da infalibilidade das canonizações de todos os papas anteriores ao Vaticano II. É equivalente a rejeitar as canonizações de São Francisco de Assis, de São Pio V e também de outros santos da Igreja. É equivalente a rejeitar todas as declarações dogmáticas dos papas na história da Igreja, pois se João Paulo II tivesse sido Papa, a sua canonização de Escrivá teria o mesmo nível de autoridade que todos os dogmas definidos pelos papas da história.